Animais selvagens tendem a ser extremamente perigosos para os seres humanos, certo? E é por isso que hoje eu trouxe para vocês uma lista com 10 animais selvagens de alta periculosidade e eu vou dividir eles entre aqueles que eu conseguiria vencer com facilidade ou com dificuldades, aqueles que teriam tanta chance de me vencer quanto eu tenho chance de vencer eles, e aqueles que podem ou não, ou certamente me derrotariam, apesar desses dois últimos patamares aqui serem os mais improváveis. Só para adicionar um pouco de contexto, como eu não estou mostrando meu rosto porque eu sou pobre demais para comprar uma webcam, eu quero que vocês tenham uma imagem mental de mim como eu sou. Ou seja, um cara de mais de 2,5 metros de altura, mais de 150 quilos de pura massa muscular, um crânio de circunferência muito avantajada, ossos duros como o diamante, ou seja, um verdadeiro exemplar de tudo que a espécie humana pode vir a ser em relação ao seu potencial evolutivo. O verdadeiro ápice da espécie, uma verdadeira obra-prima da criação divina, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a lista. Vamos começar com o tubarão. Bom, o tubarão, ele pode até parecer bastante intimidador, com aquele monte de dentes que ele tem na boca, cara de malvado, olho totalmente escuro e tudo mais. Só que a parada é que o tubarão ele tem um ponto fraco muito óbvio bem na frente do focinho dele. Na verdade não é o focinho, mas vocês entenderam, né? Na frente da cara dele. Então, qualquer porrada que tu dê nesse ponto fraco dele, tu vai basicamente desestabilizar o bicho. Aí é só o trabalho de tu dar a porrada nele e segurar ele acima do nível da água. Fora da água ele é como qualquer um peixe. Ou seja, ele vai sufocar e vai morrer. Simples, não é? Então, se tu não for um completo covarde, é relativamente fácil vencer um tubarão. Qual é? Vitória fácil, não tem muito mais o que discutir. Em seguida a gente tem o golfinho. Cara, simplesmente eu vou botar aqui. Ah, mas por que que provavelmente perderia pro golfinho, mas o tubarão é uma vitória fácil? Bom, o golfinho é o oposto do tubarão. Ele parece ser bonzinho, mas na verdade ele é um canalha. Por quê? O tubarão, normalmente ele caça rastreando o teu sangue. Por quê? Ele quer te devorar, certo? O golfinho, ele quer fazer outra coisa contigo, certo? Que envolve uma certa penetração sem consentimento, tendo em consideração que o pênis do golfinho normalmente excede os 24 centímetros. Em seguida a gente tem o crocodilo. Parecido com o tubarão, o crocodilo tem uma cara de mal, bastante dente e ele é bem rápido. Só que apesar disso ele carece de movimentação lateral. Apesar dele ser rápido, ele não é ágil, ele não consegue se movimentar para os lados com muita desenvoltura. Então basicamente é o trabalho de tu subir nas costas dele, prensar o pescoço dele no chão e já era. Porém, diferentemente do tubarão, ele não tem nenhum ponto fraco que vá desestabilizar ele no combate e ele também, né, não sufoca fora d'água. Então, ele vai dar um pouco mais de trabalho até pelo fato da couraça dele ser um pouco mais dura. Então, eu vou colocar ele num patamar abaixo do tubarão. O dragão de Komodo, ele é um réptil um pouco mais perigoso, porque apesar dele não ter aquela bocarra gigante do crocodilo, ele tem simplesmente a mordida mais, eu acredito que seja a mordida mais tóxica da natureza. Se não for a mais, é uma das mais. Primeiro pelo fato dele comer literalmente qualquer coisa, assim carne podre, animais vivos, ser humano, qualquer coisa o dragão de Komodo come. Então a boca dele já é cheia de bactérias e outros micro-organismos que podem causar todo tipo de doença num ser humano ao simples contato com ela, ele não precisa nem te morder. Fora isso, ele tem um veneno que pode te paralisar, então caso ele tenha te mordido e tu consiga escapar, ele não vai precisar te perseguir em alta velocidade, pelo simples fato de que tu vai correr, 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 ficar paralisado, ele vai sentir o cheiro do teu sangue à distância, vai te achar e vai te devorar. Simples assim. Então o dragão de Komodo ele não poupa ninguém, ele tem uma mordida simplesmente muito apelona, assim, comparado ao resto da natureza. Além disso, ele é um dos meus animais favoritos. Então eu vou quebrar um galho dele e vou botar aqui, ó, no 50-50.
Por que no 50-50 e não é mais aqui embaixo ou até aqui? Bom, porque da mesma forma que a boca do dragão de Komodo tem várias toxinas e bactérias e todo tipo de sordidez que se pode imaginar, a minha boca também tem, porque eu nunca escovo os dentes desde que eu tenho 8 anos. Então, se eu morder o dragão de Komodo, provavelmente ele vai ficar em um estado pior do que se ele me morder. Então, basicamente é uma questão de quem morde quem primeiro e eu confio na minha habilidade. Porém, eu também não subestimo a habilidade e inteligência do dragão de Komodo. O gorila é um animal que normalmente é tido como bastante alfa, por ele ser relativamente grande, musculoso e ter uma cara feia. Mas primeiro, o gorila, ele não é tão grande quanto ele parece. Ele tem, em média, 1,60 de altura, certo? Já começa por aí. Então, assim, só o fato de tu ser um mamífero, um primata, com menos de 1,80 de altura, claro, um primata macho com menos de 1,80 de altura, na minha concepção, por exemplo, no caso de um ser humano, tu não poderia sequer ser considerado um homem. Então eu não vejo como o gorila possa ser considerado uma ameaça. Então só pela altura dele, só por ele ser um manlete, eu já coloco ele aqui. Ah, mas o dragão de Komodo e o crocodilo, eles são menores que o gorila. Sim, mas eles não são mamíferos, ok? A regra se aplica a mamíferos, a primatas, porque diferentemente dos répteis, os macacos, por exemplo, de modo geral, eles são rivais diretos da humanidade em vários sentidos, assim, biologicamente falando. Então, no caso deles, a altura deve ser avaliada como um fator determinante na questão de tu ser um macho alfa ou não. Fora isso, o gorila tem um pênis de 5 centímetros, tipo, qual é, cara? O mandril, ele é bem menor do que o gorila, menor e mais leve, assim. Só que a diferença é que o mandril é um autêntico macho alfa. O mandril, sim, ele realmente é o macaco macho alfa. Mas por quê? Bom, porque enquanto o gorila ele faz aquela cara de mal, briga no soco sem técnica nenhuma, com um boxe medíocre e além de tudo tem um pênis de 5 centímetros, o mandril, apesar de ser bem menor, simplesmente tem esse rosto que vocês estão vendo e essa bunda. E ele anda orgulhosamente com a bunda dele empinada mostrando para todo mundo. Basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, o gorila ele é igual aquele cara que diz que é muito macho, faz pose de macho, não sei o que, mas no fundo é um betinha, enquanto que o mandril ele não precisa falar nada. Ele simplesmente mostra e prova por A mais B que ele é um macho alfa autêntico. Então, pela simples atitude do mandril, eu vou botar ele aqui 50-50, porque ele é um macho alfa à altura de me enfrentar, assim como o dragão de Komodo. Então, mandril, 50-50. Apesar dele ser bem menor do que o gorila, mas eu não vou chamar ele de manlete, porque de certa forma é até nobre o fato dele ter menos de 1 metro de altura, o que faz dele um manlete pior ainda do que o gorila, porém ter uma atitude muito mais alfa do que a do gorila. Então, por respeito à espécie, tá aqui, 50-50. A lógica do orangotango é a mesma do que a do golfinho. Independentemente de tu deixar ou não, ele vai querer te beijar e até fazer algumas coisas piores, dependendo do humor dele. E, cara, olha só esse rosto. De todos os animais que estão aqui, ele é o único cujo rosto cobre a imagem inteira. E por que que ele tá me olhando desse jeito? Ah, esse daqui é o rosto de alguém que tá em alguma lista do FBI, em algum lugar. E pelo simples fato dele ser um verdadeiro assediador sexual, assim como o golfinho, eu já vou colocar ele aqui. Pela mesma lógica do golfinho, eu não preciso me explicar de novo. Bom, o urso é outro animal que eu considero muito, pelo qual eu tenho muito respeito, pelo fato dele ser muito grande, muito forte, e diferentemente do gorila, esse sim é o macho alfa autêntico. Então, eu tava pensando em colocar ele em ou provavelmente eu perderia, ou no 50-50. Pelo simples tamanho, força e resistência, porque além do urso ser muito grande, ou seja, não é um manlete, muito pesado, e ele também tem uma resistência, assim, a pele dele é muito resistente, ele consegue até mesmo resistir a alguns tiros de bala, dependendo do calibre, até mesmo na cabeça. Só que o problema do urso é que ele tem uma fraqueza, isso aqui é considerando o urso pardo. Ele, como todo mundo sabe, se tu se fizer de morto, ele não te ataca, certo? Ou seja, uma tática que pode ser usada para vencer o urso é tu se fingir de morto, levantar e atacar ele, desprevenido.
Ele se levantou, tu finge de morto de novo. Ele se virou, tu ataca ele. E vai fazendo isso até ele morrer. Ou seja, a melhor forma de enfrentar o urso seria usando a inteligência, o que não deixa de ser uma forma digna de se vencer, certo? Tanto quanto pela força bruta pura. Tu só precisa ter a inteligência, esperteza e velocidade de reação. Lembrando que isso daqui que eu tô falando seria possível pra mim, certo? Por isso que o título do vídeo é animais que eu venceria numa luta, não você aí, seu Betinha. Tu perderia pra qualquer um deles. Então, eu vou colocar o urso talvez em vitória difícil, porque assim como o crocodilo ele é muito difícil de ser vencido, certo? Muito forte, rápido, esperto, etc, etc, mas ele tem uma falha ali que pode ser explorada. Na verdade, 50-50, porque apesar da diferença de inteligência, o simples tamanho e o peso do urso pode ser demais até pra mim. O tigre é um animal muito inteligente, tá? Muito territorialista, ele é um caçador frio, ele pode te perseguir durante horas, até mesmo dias. Ele tem muita paciência, muito pesado, muito forte, tem garras muito afiadas, certo? E eu até pensei em colocar o leão nessa lista, mas o tigre humilha completamente o leão. Tanto é que teve uma vez que em um zoológico o tigre entrou na jaula do leão e matou ele na hora, assim, com um golpe só. Então, o tigre certamente é um animal muito difícil de ser enfrentado, tanto diretamente quanto indiretamente, caso tu esteja perdido numa floresta, ou melhor, caso eu esteja numa floresta e eu esteja tentando rastrear o tigre para matar ele, e ele esteja tentando me rastrear para me matar, essa seria uma luta bem difícil, porque da mesma forma que o tigre é um caçador rastreador muito eficiente e um verdadeiro assassino a sangue frio, eu também sou. Então, o tigre fica em algum lugar entre vitória difícil e 50-50, quem sabe? Ele não é tão forte nem tão resistente quanto o urso, mas ele compensa pela inteligência e a furtividade. Mas ainda assim eu vou botar em vitória difícil. Porque apesar do tigre ser muito forte, ele não chega a estar no nível do urso, a ponto de eu não conseguir sobrepujar ele na força bruta. Eu ainda acho que eu conseguiria estrangular um tigre se eu pegasse ele do jeito certo, coisa que eu acho que não aconteceria no caso de um urso. Então, considerando que a nossa inteligência, a nossa habilidade de rastrear uma presa, furtivamente assassinar ela com eficiência, está no mesmo nível, a diferença de força e de tamanho, ou seja, de mim em relação ao tigre, acaba dando a vantagem nessa luta para mim. Então é uma vitória difícil, porque eu ainda é um animal bem difícil de ser vencido. Como vocês podem ver, o único segmento que continua vazio é o derrota certa. Porque aqui eu ainda consigo ver uma forma de vencer qualquer um desses animais. Exemplo, o golfinho, caso eu consiga manter a frieza e não deixar as emoções tomarem conta de mim, ele não chega a ser um animal muito forte. Ele só é assustador. Então, talvez, assim, se eu conseguisse controlar o meu nervosismo, eu ainda conseguiria vencer ele. Mesma coisa com o orangotango, até com mais facilidade do que o golfinho. Bom, que animal poderia vir aqui? Esse patamar aqui eu guardei para um único animal que eu nunca conseguiria vencer em batalha nenhuma, nem numa batalha física, não porque é um animal mais forte do que eu, mas simplesmente porque eu tenho muito medo desse animal, que não é um medo que eu consiga sobrepujar da mesma forma que esses dois aqui. E também por consequência, eu também não conseguiria vencer esse animal numa batalha intelectual, nem numa discussão e nem de forma nenhuma. Vamos pôr da seguinte forma. Raramente eu me aproximo desse animal, apesar dele estar em todo lugar. Todo dia eu vejo vários exemplares dessa espécie, no entanto, eu evito me aproximar ao máximo. Até mais do que eu evitaria, por exemplo, um orangotango, um golfinho, um urso e por aí vai. Que animal é esse? A mulher. Eu acho que eu não preciso explicar mais nada.